Atenção, emissoras. Preparem a conexão. Notícias. Está na hora do programa A Conversa é com Acélio Trindade. Chegou a quarta-feira, estamos no ar para mais uma edição do seu programa Conversa com Acélio Trindade. A partir de agora, só informação checada, apurada para que você tenha sempre a melhor decisão, fundamentada na verdade, porque é isso que interessa no verdadeiro jornalismo. São 40 emissoras a partir de agora conectadas com a blog do Acélio FM, trazendo para você o que realmente lhe interessa. Começando hoje com o Confúcio. Quem foi o Confúcio? Aquele pensador chinês famoso que dizia o seguinte: Acélio, quando for óbvio que os objetivos não podem ser alcançados, não ajuste os objetivos, cara. Ajuste os passos da sua ação. Esse Confúcio sabia muito, hein? Quem foi ele? Foi um pensador e filósofo chinês que pregou seus valores sobre justiça e sinceridade, que acreditava terem sido perdidos pelos homens de sua época, indicando a importância da família como a base para um governo ideal. O Confúcio viveu entre 551 a.C. e 479 a.C. Quando for óbvio que os objetivos não podem ser alcançados, não ajuste os objetivos, ajuste os passos da ação. Programa A Conversa é com Acélio Trindade. Batendo de frente com a informação, estamos chegando para mais uma edição do seu programa Conversa com Acélio Trindade. Atenção, hoje a gente vai falar sobre o caso de Pedro do Rosário, aquela moça de apenas 15 aninhos, rapaz. Descaso com essa garota que sofre de paralisia cerebral. A gente vai trazer aqui a promotora de justiça falando sobre o caso de Pedro do Rosário, um defensor público. A menina apareceu no hospital de Pinheiro com sintomas graves de desnutrição e outros problemas, e tá todo mundo preocupado com ela. É hoje aqui no programa Conversa com Acélio Trindade. Vamos trazer também Tenente Coronel Carlos Rogério, fala que é a preocupação com a segurança na hora do carnaval, meu amigo. Aqui em Balsas tem que ser de todo mundo, não é só da Polícia Militar, não. Em Tinga, Maranhão, está o caos, a saúde, não vai ter carnaval. E o promotor de justiça, Tiago Quintanilha, realizou já audiência pública para saber onde tá pior ainda, meu amigo. Daqui a pouquinho ele fala aqui no programa Conversa com Acélio Trindade. Outro promotor que também vai falar conosco é Joaquim Júnior. E a divisão da capital em 7 distritos para ouvir a reclamação do povão. Já chegou o preservativo na sua regional de saúde? Vai ter preservativo de graça no carnaval na sua cidade? Hoje tem um tema sobre isso. Tribunal de Justiça do Maranhão atenderá demandas indígenas e de LGBTQIA+, 2023. Inspetor da Polícia Rodoviária Federal destaca perigos dos pneus carecas. Bivalente. Tá começando já a chegar a Bivalente, a vacina contra a Covid na sua cidade. Os detalhes hoje, ontem, aliás, dia 20 de fevereiro vai chegar o último lote e aí vai começar a chegar a Bivalente em todos os municípios do Maranhão. Será se chega? Maranhão está entre os estados que irão receber 2,6 milhões para ações da defesa em cidades atingidas por desastres naturais. Que cidade maranhense é essa, hein? Você vai saber hoje aqui no programa Conversa com Acélio Trindade, que já está começando e está no... Atenção, rede de emissoras. Está entrando no ar. Programa A Conversa é com Acélio Trindade. Jornalismo responsável, moderno e com foco apenas no que é essencial da informação. Programa A Conversa é com Acélio. Agora, no seu rádio. Quarta-feira linda, carnaval chegando, vamos falar de carnaval, né, gente? E aqui em Balsas, que me ouve todos os dias pela Líder FM, o tenente-coronel que comanda a Polícia Militar, Carlos Rogério, está preocupado com essa história de que carnaval, segurança, pode ser ou deve ser apenas responsabilidade da Polícia Militar. Nananina não. Para ele, e ele está corretíssimo nisso, tem que haver uma proporção de, digamos assim, responsabilidades entre quem realiza, e aí entra a prefeitura, você que tem um bloco particular, meu amigo que tem clube, todos devem se responsabilizar pela segurança. E aí a Polícia Militar chega para fazer esse apoio, fazer o seu trabalho ostensivo. Se todos se unirem, na opinião desse comandante aqui de Balsas, é possível que tenhamos um carnaval aqui na região sul tranquilíssimo, mas todos precisam participar
dessa preocupação. E a gente vai ouvi-lo agora, porque ele está cheio de razão, com plena razão, porque deve ser assim em todo o estado do Maranhão. Se o dono do bar, se o dono do clube, se o fazedor aí do evento, fazedor é ótimo, né? Se o realizador do evento, se o prefeito, sabe, o secretário de cultura de cada município se empenhar, nós teremos sim um carnaval seguro, para que todo mundo brinque, seja feliz, beije muito, namore muito, quem não tem nada disso vá só brincar, vista seu fofão, mas é preciso que todos estejam empenhados. Vamos ouvir Tenente Coronel Carlos Rogério, que comanda a Polícia Militar em Balsas. Fale, Coronel. Militar, Guarda, DMT e as outras forças de segurança. Só que os presidentes de eventos, proprietários que realizam o evento, eles têm a sua devida responsabilidade, tanto no ambiente interno como externo, estacionamento e outras situações a mais, que está lá na licença do meio ambiente. Então tudo isso será cobrado, porque quando você estende um horário a mais, os seguranças privados, tanto da parte interna e externa, tem que estar acompanhando. Quando nós encerramos um evento 2 horas, que é o último evento na Avenida da Folia, a Polícia Militar fica mais 2 horas para fazer o escoamento. Então 2 horas praticamente vai encerrar para a Polícia Militar às 4 horas, porque nós teremos ali a situação de trânsito, nós teremos ali a situação de pedestre, nós teremos ali a situação de um possível furto, algum criminoso que vai buscar uma janela de oportunidade para furtar ou roubar na saída do evento. Então, se eu, policial militar, me preocupo com essa segurança por completo, o proprietário que está realizando um evento particular, ele deve também ter essa preocupação. Portanto, essa redução de horário vem ajudar a Polícia Militar a otimizar ainda mais, não só o policiamento ali, como em todos os locais. Muito obrigado ao Coronel Carlos Rogério, está coberto de razão. Já diz, todo mundo tem que se responsabilizar na realização de seu evento. E isso inclui pessoas particulares e, claro, os detentores de cargos públicos. Falando ainda de carnaval aqui no estado do Maranhão, em Itinga, minha gente, a situação está tão ordinária que o próprio Ministério Público conseguiu que não fosse realizado o carnaval em Itinga. Qual é a situação? Saúde. O Hospital Municipal de Itinga, segundo o promotor, deixa-me ver aqui o nome dele, Tiago Quintanilha, promotor de justiça, está em situação muito ruim, exige-se, no momento, urgência nessa recuperação desse hospital e por isso mesmo foi realizada ontem, às 19 horas, em Itinga, uma audiência pública para ouvir o povo, para ouvir o cidadão que tem sofrido com essa situação em Itinga, no estado aqui do Maranhão. Para quê? Ele vai explicar. Ouve-se a população e depois, a partir desta demanda ouvida na audiência pública, programa-se realizações. E aí o Ministério Público faz a intimação, é uma recomendação que se chama, uma recomendação ao prefeito de Itinga. Se houver necessidade, faz aquele famoso TAC, o termo de ajustamento de conduta, para justamente dar um tempo para o cara se virar nos 30 e recuperar a saúde de Itinga. Caso ele não cumpra com os prazos pré-estabelecidos nessa recomendação, ele já sabe o que acontece. O promotor Tiago Quintanilha passa a ter pleno direito ele tem o tempo todo, mas assim, o que eu quero dizer é, depois que ele dá esse prazo, ele fica ainda mais poderoso para dizer, olha, a gente deu um prazo, estabelecemos um cronograma e você não fez absolutamente nada. Então, qual é a solução? A solução é única, entrar com uma ação civil pública contra o prefeito de Itinga para que as coisas aconteçam no município. Por enquanto, ele fala apenas dessa audiência, tá? Eu estou avançando no que virá a acontecer depois da audiência de ontem, onde o promotor vai explicar agora qual foi o seu objetivo. Até que chegou a esse ponto em que tinha que pedir a suspensão dos gastos com o carnaval e marcar também essa audiência pública para que o Ministério Público se aproxime da população, assim como as autoridades competentes para resolver o problema da saúde foram convidadas para comparecer a essa audiência pública, aberta a toda a sociedade, para fazer perguntas, para trazer suas reclamações
e nós iremos respondê-las e prestar contas do que já foi feito, especialmente aquelas autoridades que são competentes para resolver o problema no hospital. E também para, ao final dos trabalhos, nós temos um documento com aquelas promessas que foram feitas e com os reclames da população para que possamos tomar outras medidas posteriormente. Parabéns ao Ministério Público, parabéns ao promotor de justiça aí de Itinga, Maranhão, doutor Tiago Quintanilha. Ainda falando de Ministério Público atuando nesse estado, é importante demais a gente dar destaque a esses bravos promotores de justiça. Olha, na capital, estou saindo de Itinga, Maranhão, agora vou falar da capital. O Ministério Público dividiu a capital em 7 distritos. Para quê? Para ouvir, fazer audiências públicas em todos estes 7 distritos e assim ouvir também a demanda, a reclamação de cada cidadão que mora na capital. Assim como foi feito em Itinga, Maranhão, que não vai ter carnaval e que o promotor está em cima aí da saúde, os promotores de justiça da capital também querem fazer contra seu Eduardo Braide. Não é contra o Eduardo Braide, é a favor da população. Se é a favor da população, é contra qualquer pessoa que não esteja fazendo a coisa corretamente. Eu vou ouvir agora o promotor de justiça Joaquim Júnior e eu queria começar ouvindo pedindo a ele uma explicação, por que dividir a capital em 7 distritos, promotor? Facilitem alguma coisa? E depois que vocês fizerem essas audiências, haverá um grupo, alguém para acompanhar o próprio trabalho do Ministério Público após essas audiências nesses 7 distritos? Promotor Joaquim Júnior, por favor, seja bem-vindo. A gente imaginou que existem problemas gerais que afetam São Luís como um todo, mas existem problemas mais locais. E mesmo aqueles problemas mais gerais, eles também têm eles impactam de forma diferente, em bairros e conjunto de bairros. Então, por exemplo, falta de vagas em creche. É um problema que São Luís inteiro enfrenta, mas um determinado conjunto de bairros ligado à cidade operária enfrenta de uma forma. Já, por exemplo, Itaquibacanga e outros distritos enfrentam de outra forma. Então, a ideia do Ministério Público é fazer essa escuta de forma dividida, fracionada por distritos, né? Então, essa audiência pública tem relação com o 6º distrito, que é a cidade operária, a cidade olímpica, e 54 bairros naquela região, né? E a lógica vai ser dar a palavra efetivamente à comunidade, coletar demandas, né? E tem um diferencial também. Qual é o diferencial? Além de coletar demandas e eleger prioridades, né? Ou seja, a partir do que o Ministério Público ouvir lá, vai direcionar a sua atuação. Além disso, será eleito também uma rede de voluntários da própria comunidade. Para que serve essa rede? Essa rede serve para acompanhar, né? O que o Ministério Público vai fazer? O Ministério Público vai receber demandas e vai fazer o que com essas demandas? Quem vai acompanhar esse trabalho é justamente uma rede de pessoas da comunidade, escolhidas pela comunidade, que vai ficar fazendo esse acompanhamento das demandas. E também, periodicamente, o Ministério Público vai publicar extratos a partir do que ouviu lá. Então, vamos supor que o Ministério Público receba 80 demandas nessa audiência pública. Então, periodicamente, ele vai ter que publicar extratos do que foi feito em relação a essas 80 demandas. Então, o Ministério Público imagina que será um formato diferente, mas será um formato que trará muito mais eficiência, efetividade, e também transparência e prestação de contas em relação ao que a gente recebeu em termos de demanda. Promotor Joaquim Júnior, ontem foi o dia do 6º distrito, né? Cidade Operária, Cidade Olímpica. Outras audiências serão programadas também? Como é que o cidadão deve ficar ou pode ficar ligado de forma que ele saiba que é a vez do distrito dele receber o Ministério Público aqui na capital, promotor? Então será feito, por exemplo, audiência para a região do centro da cidade, será feita audiência para a região do Itaquibacanga, para a região do Coradinho, para a região da Divinéia, para a zona rural, enfim, Coatraque. São 7 distritos ao total e cada uma delas vai receber uma audiência pública, né? Então é importante estar acompanhando as redes sociais do Ministério Público, o site, e será feita a devida divulgação por cada um dos promotores que estão envolvidos nesse projeto de escuta setorial, de escuta por distrito, né? Porque a gente não pode imaginar que a cidade seja algo que tenha um problema de forma orgânica e exatamente igual. Tem problemas que são realmente mais gerais, mas tem problemas que são mais setoriais e o Ministério Público precisa ter essa sensibilidade e essa visão. Você está acompanhando a fala do promotor de justiça Joaquim Júnior, da capital, falando dessa ideia que eu acho muito bacana de dividir
a capital São Luís em 7 distritos para que cada distrito seja ouvido. Mas você viu aí que são distritos enormes, né? Dentro de um distrito desses, 50, 58 bairros. Olha o tamanho disso. Promotor, a preocupação também é o depois, né? E depois, como é que fica essa situação? Como é que essa população vai poder ter a resposta dos órgãos envolvidos, do próprio Ministério Público? O que acontece depois, promotor? Primeiramente, os órgãos públicos, de um modo geral, estão convidados também a se fazerem presentes na audiência pública para ouvir junto conosco, né? Essa demanda, essa reivindicação. É importante registrar que todo mundo que comparecer vai poder falar, todo mundo que estiver presente vai poder falar, então não será exigido inscrição prévia, absolutamente nada. Quem estiver presente vai falar. E os órgãos públicos também estarão presentes. Alguns já confirmaram presença, outros a gente ainda está trabalhando, aguardando a confirmação, mas existirão um número razoável de órgãos públicos lá presentes, né? E recebida a demanda, o Ministério Público entende que a cobrança que o Ministério Público fará em relação aos órgãos públicos terá muito mais legitimidade. Por quê? Porque será uma demanda que não partiu da cabeça de nós promotores, né? Partiu de uma demanda da comunidade. Então nós teremos muito mais legitimidade para estar cobrando essa atuação do poder público, né? E eu imagino também que os órgãos públicos também não se furtarão, já que todos nós servimos para a mesma coisa. Todo órgão público, seja Ministério Público, seja órgão municipal, seja órgão estadual, seja órgão federal, a gente serve para a mesma coisa, que é servir a comunidade. Então, se a comunidade está reivindicando uma determinada atuação nossa, eu imagino que nenhum órgão vai se furtar a isso. Programa A Conversa é com Acélio Trindade. Quarta-feira linda aqui comigo, Rosário FM 106.3. Alô, Edivaldo Penha, alô, Dona Graça, aquele abraço, obrigado a você que está comigo aqui nessa quarta-feira também, Morros FM 105.9. Alô, Tadeu Cruz, Rádio Web Eu, Você e Jesus de São João dos Patos. Alô, Professor Ronaldo, aquele abraço. Vale FM 102.5 de São Félix de Balsas, Web Rádio Super Damasceno de São Bernardo do Maranhão, Positive FM 94.5 em Alto Alegre do Maranhão. Antônio Portioli é o nosso anfitrião. Renascer HD, Rádio Web Renascer HD de São Luís, nosso querido pastor Samuel Gomes da Silva, homem de Deus, esse sabe comandar. Criativa FM 93.1 de Timbiras. Alô, Wellington Campos, o amigão. Formosa FM de Formosa da Serra Negra. Alô, Chico Band, aquele abraço. Líder FM 90.3 e Trizidela do Vale. Tá todo mundo conectado nesta quarta-feira aqui, Ribamar Nobre 93, aliás, 90.3 Líder FM, Web Rede Top Hits e Água Doce do Maranhão, Curvinha Net, tá todo mundo conectado por meio de Daniel Souza, Danadão, direto do Rio de Janeiro, comandando tudo em Água Doce do Maranhão. Rádio Web Brasil para Cristo, Sítio Novo do Maranhão, Paulino Neves está com a gente, e o Novo FM, alô Êxodo Wagner, Rádio Babaçu FM de Pio 12, Newton Carlos, conosco nessa quarta-feira, tá todo mundo conectado. De segunda a sexta-feira, o seu encontro com a informação séria é aqui. Programa A Conversa é com Acélio Trindade. No período de carnaval, o governo do estado, por meio da Secretaria de Saúde do estado, tem trabalhado ou está trabalhando em ações de conscientização e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Quase 4 milhões de preservativos, em uma estimativa de 3 milhões masculinos e 900 mil femininos, foram distribuídos às 19 regionais de saúde até ontem, 14 de fevereiro. Além da distribuição dos preservativos, a equipe da SES também fará blitz educativas em pontos de alta circulação de pessoas ao longo do mês, como no terminal de passageiros da Ponta da Espera, que é o Ferryboat, na capital. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Tiago Fernandes, é preciso alertar a população sobre os cuidados com a saúde para que todos possam aproveitar o carnaval com segurança. Segundo a chefe do Departamento de Atenção às ISTs, AIDS e Hepatites Virais da SES, Jocélia Frazão de Matos, as festividades de carnaval demandam um reforço das ações da equipe. No Maranhão, estas infecções sexualmente transmissíveis com maior incidência na população são a AIDS e a sífilis, sendo a faixa etária de 20 a 49 anos a mais acometida. Se vai pro carnaval, meu irmãozão, vai brincar, quer fazer aquela brincadeira, então use preservativos. A AIDS está aí, a sífilis também, e nós não podemos esquecer dessas duas doenças que assolam nós, maranhenses. Precisamos ter cuidado para não pegarmos. Quem já tem não pode transmitir. Todo mundo cuidando um do outro. De segunda a sexta-feira, o seu encontro com a informação séria é aqui.
Programa A Conversa é com Acélio Trindade. Finalzinho aqui do nosso primeiro bloco já, e eu queria falar de Pedro do Rosário, que me ouve aqui todos os dias pela Rádio Web Sucesso, do meu amigo J. Maranhão, porque está acontecendo aqui em Pedro do Rosário um caso que tomou repercussão estadual de uma adolescente que tem paralisia cerebral, que vinha tendo atendimento, pelo que eu vi na reportagem, em casa, e esse atendimento foi interrompido pela Prefeitura de Pedro do Rosário. Me ouve aqui todos os dias pela Sucesso FM. E aí a moça apareceu, foi internada no Hospital Regional de Pinheiro, com desnutrição grave. Ela tem problemas aqui na pele, no couro cabeludo. O quadro dela é extremamente grave, sobretudo por desnutrição. E agora, a família quer saber, o Ministério Público entrou no caso, a Defensoria Pública entrou no caso, porque todos estes órgãos querem apurar responsabilidades. Quais seriam essas responsabilidades? Se ela estava em casa, o que aconteceu? Quem deixou de assistir? Foi a família ou foi a Prefeitura de Pedro do Rosário? Por que, se foi a Prefeitura, por que não houve mais atendimento dessa adolescente com paralisia infantil que está agora no Hospital Regional de Pinheiro? Por que houve o corte, se é que houve? Estas responsabilidades serão apuradas a partir de agora. O Ministério Público, e a gente vai ouvir agora a promotora, falando exatamente sobre isso. Promotora, o que vai ser feito nesse caso? Se houve omissão da família, alguma responsabilização da família, a princípio a gente não percebeu, não visualizou, porque realmente é uma situação difícil, uma situação de extrema pobreza. Se há responsabilidade do poder público, que já tinha conhecimento do caso, fazia um acompanhamento, e por que esse acompanhamento foi interrompido em determinado momento, e todas as outras que pudermos apurar nas diversas instâncias administrativa, civil e criminal. Daí a voz da promotora de justiça. Agora nós vamos ouvir o defensor público da área de Pedro do Rosário, doutor Fernando Lopes, também sobre esse mesmo assunto. Doutor, a situação é grave, de acordo com o que tem chegado aí para a Defensoria Pública desta região? A situação em que ela está vivendo é gravíssima. A Defensoria Pública de Pinheiro, agora que toma conhecimento sobre esse fato, nós já acionamos a sala virtual da Defensoria Pública lá de Pedro do Rosário, a fim de que a família deste adolescente procure a Defensoria Pública de Pinheiro para que nós tomemos as devidas providências. Atenção, emissoras, para o intervalo. A Conversa é com Acélio Trindade volta já. Já é carnaval e a FC Motos Yamaha faz o maior bloco de ofertas para você sair com a sua Yamaha 0 km. Venha para o bloco mais charmoso e elegante da categoria Scooter. Ford 125 ABS de 17.690 por apenas 16.400. Entrada de apenas R$ 99,00 e o saldo em 48 fixas. Faturamento imediato. Então venha para o bloco da economia. Venza 150 SED de 18.900 por 17.600. E o melhor, com apenas R$ 390,00 de entrada, o saldo fica em 48 fixas e você sai com a sua moto Yamaha 0 km. Venza 250 ABS de 25.900 por apenas 24.300. Entrada zero pelo Banco Yamaha. FC Motos Yamaha no maior carnaval de ofertas. FC Motos realizando sonhos. Você pediu e o Paraíba atendeu. A mega operação de vendas continua. Lavadora Electrolux 8,5 kg até 10 de 164,90 sem juros. Refrigerador Esmaltec 306 litros até 10 de 259,90 sem juros. Refrigerador Electrolux 260 litros até 10 de 269,90 sem juros. Aproveite essas e outras centenas de ofertas em até 10 vezes sem juros. Mega operação
conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras, mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe, mas a gente garante que o Consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável, com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Afinal, ele não demora. Consórcio Canopus. Quando a gente planeja, a gente realiza. Sentir dor na relação sexual não é normal. Não deixe para depois pensando que essa dor vai passar. Não tenha vergonha de conversar sobre esse tema com a sua ginecologista. Existem possíveis causas para essas dores e elas precisam ser investigadas. A Radimagem chegou na região dos Cocais, oferecendo serviços exclusivos, usando tecnologia de ponta e oferecendo aos seus pacientes uma saúde de qualidade. O Centro Médico Radimagem é o mais moderno em diagnóstico por imagem. Excelência em tudo o que fazemos, em um ambiente amplo e confortável. Profissionais especializados. Os diagnósticos são precisos e com alta tecnologia. O Centro Médico Radimagem oferece mais de 30 especialidades médicas. Atendemos mais de 10 planos de saúde e somos pioneiros em todo o estado em oferecer o exame de angiotomografia com bomba injetora de contraste. O setor de radiologia funciona 24 horas por dia, de domingo a domingo. Agora oferecemos também um espaço com lanchonete, onde os nossos clientes podem ficar à vontade e tomar um delicioso café. Radimagem, mais que uma clínica, um centro médico. Vai começar a festa! Está de volta de 13 a 15 de fevereiro o carnaval de ofertas mais esperado do ano. Arrastão de preços baixos Noroeste. São 3 dias de grandes promoções e ofertas imperdíveis nos setores de moda masculina, feminina, calçados, acessórios e muito mais. E você ainda pode parcelar em até 10 vezes com seu cartão Noroeste e ganhar até 40 dias para começar a pagar. Começa nesta segunda, dia 13. Arrastão de preços baixos Noroeste. As lojas que vendem moda. Voltamos a apresentar A Conversa é com Acélio Trindade. Jornalismo moderno com o essencial da informação. Segundo bloco nesta quarta-feira, hoje, 15 de fevereiro, Corregedoria de Justiça atenderá demandas indígenas e LGBTQIA+. Agenda da Diversidade 2023. Olha, casamento comunitário, mutirões de documentação básica e eventos com temáticas antidiscriminatórias estão na agenda de 2023 da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão, em parceria com o Comitê de Diversidade do Tribunal de Justiça do Estado. A pauta fez parte da reunião do Corregedor-Geral da Justiça, desembargador Frois Sobrinho, a juíza auxiliar Tereza Palhares Nina e o diretor da CGJ Maranhão, juiz José Jorge Figueiredo dos Anjos Júnior, com os coordenadores do Comitê da Diversidade, Marco Ramo Fonseca, e juiz Elaine Silva Carvalho, e também doutora Adriana Chaves, integrante. As ações deverão ser iniciadas em março, por meio de mutirão na comarca de Barra do Corda, para atender a população indígena da localidade, com a emissão de registro civil, carteira de identidade e outros serviços. Em junho, ocorrerá um casamento comunitário, que foi uma solicitação, das comunidades no mutirão, realizada em novembro de 2022, na aldeia Cricati, localizada em Montes Altos. Outros encaminhamentos incluíram a aprovação da ouvidoria indígena pelo plenário do TJ Maranhão e a inclusão de peritos especializados no sistema Peritus da Corregedoria, para auxiliar em processos que envolvam causas indígenas. A realização de mutirões processuais que contemplam casos de LGBTfobia, racismo e intolerância religiosa foi outra proposta aprovada para o calendário de 2023. As demandas referentes aos povos originários estão contempladas em atos do TJ Maranhão e da CGJ,
como a portaria conjunta número 4/2023, assinada pelo presidente desembargador Paulo Velten e pelo corregedor-geral de Justiça, desembargador Foz Sobrinho, que criou um grupo de trabalho para atuar neste planejamento, organização e execução de ações voltadas à garantia de direitos aos povos indígenas na região Araribóia. Programa A Conversa é com Arcélio Trindade. A notícia como fonte para guiar o seu dia a dia. Discutindo agora nessa quarta-feira um assunto que é interessante para todos nós. Se você tem carro, tem moto, pneu careca, minha gente, é um problema. Recentemente, na região de Santa Inês, um ônibus foi parado pela Polícia Rodoviária Federal e as fotografias mostram simplesmente que os pneus quase não existiam mais. Estavam ali correndo perigo de passar por cima de uma bagana de cigarro e o pneu estourar, viu? Tava tudo careca. Agora, tem muita coisa envolvida nisso. A gente acha que é simples, né? Tem o risco de acidente de acidente de trânsito. Os pneus carecas perdem muita aderência ao asfalto, resultando em extremas dificuldades para frenar, né? Para frear, como a gente chama, e manobras rápidas em casos de emergências. Quanto maior for o desgaste, pior é a situação para o motorista, ou seja, você pode acabar sendo refém de sua própria irresponsabilidade. Tem também o risco maior de aquaplanagem. Os pneus carecas se tornam muito mais lisos que os novos, claro, né? Eles não apresentam mais os sulcos, né? Aquele regozinho que fica entre uma borracha e outra, ali são chamados de sulcos, né? Para escoamento da água, deixando o seu veículo com mais probabilidade de sofrer as chamadas aquaplanagens, que é aquele fenômeno que ocorre quando os pneus, ao passarem sobre uma fina camada de água, acabam perdendo a aderência com o solo. Incrível, né? Com tanto peso, tanta velocidade, uma fina camada de água tira o seu carro de controle. Tem também a questão da infração de trânsito. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, condutores que dirigem veículos que apresentam falta de manutenção adequada são punidos com 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação, além de uma multa de R$ 195,23. Fica ligado, pneu careca. Os pneus carecas estão inclusos nessa fiscalização. Portanto, caso você seja parado em uma blitz, o estado de conservação do seu pneu pode ser facilmente visualizado pelas autoridades. Se a situação for crítica, o policial pode até apreender o veículo até você trocar, como aconteceu no ônibus recentemente na região de Santa Inês. Interferência no alinhamento e balanceamento do veículo também está nisso aí. Os pneus gastos influenciam no alinhamento e no balanceamento do veículo. As derrapagens, né? Os sulcos, que eu falei, aquele reguinho que fica entre os pneus, são fundamentais para o bom funcionamento do veículo. Eles têm a função de criar a tração correta entre as pistas e os pneus. No caso dos pneus estarem carecas, o risco de derrapagem ou até de capotamento é muito maior. Tem outra coisa também, que no atolamento em estradas de terra, lembra? A situação é ainda pior para quem frequenta estradas de terra. Além de contribuir para as derrapagens, os casos de atolamento podem ser frequentes com os pneus gastos. E outra coisa, melhor ou menor estabilidade do veículo. Tudo está ligado a essa questão do pneu careca. Eu vou ouvir agora o Anderson Tibúrcio, que é inspetor da Polícia Rodoviária Federal aqui no Maranhão. Ele trabalha especificamente na região de Santa Inês e dá mais alguns detalhes sobre esse risco. Por isso, os itens obrigatórios são tão importantes para a segurança veicular. No caso em tela, a falta de ineficiência dos pneus pode ocasionar diversos tipos de acidente. Primeiramente, pode ocasionar a ineficiência ou a diminuição da eficiência dos freios. E aí nós temos alguns acidentes associados, como as colisões traseiras e a saída de leito carroçável. Como também, nesse período chuvoso, associado à ineficiência dos pneus, pode ocasionar a aquaplanagem, vindo a consequência de outros acidentes, como capotamento, tombamento e até a ida à faixa contrária e a colisão frontal, trazendo nesses tipos de acidentes diversas vítimas. Por isso, a fiscalização é importante da Polícia Rodoviária Federal, principalmente nesse período, para que se evite, se diminua os índices de acidentalidade. Programa A Conversa é com Arcélio Trindade. A notícia como fonte para guiar o seu dia a dia.
Olha, você sabe que tem muita coisa ruim rolando nessas prefeituras do estado do Maranhão e é trabalho do promotor de justiça do Ministério Público ficar de olho. Por isso que essa semana, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, uma cerimônia híbrida, quer dizer, ela foi virtual e presencial, fez o lançamento de 2 projetos idealizados pelo Centro de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa. Eles tratam da estruturação e fortalecimento de sistemas de controle interno e de advocacia pública nos municípios maranhenses. O evento contou com a participação de promotores de justiça de todo o estado do Maranhão. Onde é que eu quero chegar aqui? Olha, a ouvidoria do Ministério Público do Maranhão em exercício, ou a ouvidora Marileia Campos dos Santos Costa, parabenizou a ação pela iniciativa, né, e trouxe dados da ouvidoria que apontam que a maior parte das demandas recebidas dizem respeito a supostos casos de improbidade administrativa. Somente nesse início de ano, já foram 767 demandas relativas a condutas de prefeitos e servidores públicos. O cidadão está cada vez mais vigilante, observou a procuradora, que é a doutora Marileia Campos dos Santos Costa. E o assessor-chefe da assessoria técnica da Procuradoria-Geral de Justiça, que é o senhor Ednarg Marques, diz o seguinte: os números analisados pela assessoria no ano passado, nos quais 91% das contratações tinham algum tipo de irregularidade, demonstram a falta de uma estrutura de controle interno nos municípios. Ele diz: precisamos otimizar os escassos recursos públicos para atender às ilimitadas demandas sociais. Olha, 91% das contratações tinham algum tipo de irregularidade. E aí eu acabei de dar aquele dado: 767 demandas deste ano, início de ano, são correlacionadas a prefeitos e servidores públicos. O Procurador-Geral Público de Contas, Jairo Cavalcante, apresentou dados que mostram a importância das controladorias e procuradorias municipais. De 544 processos referentes a débitos já identificados pelo Ministério Público de Contas e que deveriam ser executados pelos municípios, apenas 18 foram respondidos. Veja como é tudo número ruim. O Jairo Cavalcante também trouxe dados sobre o Programa Nacional de Prevenção à Corrupção no Maranhão, estado no qual 104 municípios sequer aderiram. Nós temos 217 municípios, 104 deles disseram assim: não quero nem ver isso aí aqui no meu município. 104, não queremos nada de negócio de fiscalização aqui não. O programa identificou que dos municípios avaliados, 92% tem ambiente propício a novos ilícitos. Um outro dado aqui: em um levantamento feito junto aos 25 maiores municípios maranhenses, verificou-se que 68% deles contratam escritórios, enquanto apenas 28% têm servidores efetivos nas funções de controle interno. Ainda de acordo com o analista ministerial, há muitos municípios no estado que não têm previsão legal para esses órgãos e em outros não há dotação orçamentária para que eles funcionem. A situação no estado do Maranhão, meu amigo, é um terror. Programa A Conversa é com Acélio Trindade. A Conversa é com Acélio Trindade recebe agora a Tayara Pereira. Ela é superintendente de Epidemiologia e Controle de Doenças da Secretaria Estadual de Saúde. Nosso assunto, claro, é vacina contra a Covid. Carnaval chegou. E a gente gostaria de começar, Tayara, perguntando para você como é que está essa questão do cronograma estabelecido pelo próprio Ministério da Saúde, né? Que a gente sabe que o Estado segue um cronograma nacional e a partir desse cronograma vocês se programam aqui. Então, já receberam, parece que dia 12 o primeiro lote, para quando está previsto o segundo lote? E a distribuição, como é que vai ser feita? Via aérea? A gente sempre via no auge da pandemia aquele avião de regional em regional. Eu fiz muitas reportagens aí pela TV Mirante, mostrando aquele senhor, não me recordo agora o nome dele, me peço até perdão por isso. Ele sempre estava em todas as regionais e tal, e ele cobrava: cadê o Acélio aqui em Godó? A gente nunca encontra o Acélio. E aí, certa vez, nos encontramos, fizemos a reportagem ali, ele fazendo essa entrega via aérea, né? E agora, vocês têm um outro planejamento? Vai fazer via terrestre? Como que vai ser? Tayara, seja bem-vinda. Isso, o cronograma do Ministério da Saúde de envio foi dividido em 3 lotes. Nós já recebemos 2
Um foi ontem e o próximo lote está com previsão para o dia 20 de fevereiro. Então, nós vamos começar a distribuição assim que receber esse terceiro lote. A distribuição vai ser via aérea e via terrestre para os 217 municípios do estado. Assim, a gente vai cumprir o calendário do Ministério da Saúde, que é o início da campanha no dia 27 de fevereiro. O recebimento do último lote vai ser dia 20. Então, a gente só pode começar a distribuição a partir do recebimento desse lote. Isso, o objetivo é a gente diminuir os casos, prevenir o aumento dos casos de Covid, principalmente relacionados à variante Ômicron e às subvariantes. Estamos recebendo no programa de hoje a Tayara Pereira, ela é superintendente de Epidemiologia e Controle de Doenças da Secretaria de Estado da Saúde. Nosso assunto é vacina bivalente, que vai chegar aí aos municípios a partir do dia 20, como ela mesma já frisou. E eu queria perguntar agora se vocês já estão fazendo esse processo de sensibilização, como a gente chama, dos municípios, capacitação, né? Uma vacina bivalente é um pouco diferente das demais com as quais os municípios já estão habituados a lidar. Está havendo essa sensibilização? E outra, quem que pode tomar, né? Tem algum espaço? Eu, por exemplo, posso tomar? Quem vai tomar isso, Tayara? Os 217 municípios, a gente já está fazendo a sensibilização, orientação e capacitação das equipes municipais, assim como a Secretaria de Estado da Saúde, ela está trabalhando junto com os municípios em parceria para também estar atuando na vacinação desse público, reforçando que são as pessoas que vão ser beneficiadas agora, nessa etapa, serão pessoas acima de 70 anos, pessoas que estão em internação naquelas instituições de longa permanência, comunidades ribeirinhas, quilombolas e indígenas. Pfizer bivalente. Então, a gente fala que tem que ter o esquema primário, que significa isso, a primeira e a segunda dose, e um intervalo de 4 meses da sua última dose. Então, esse é o critério inicial. E reforçando que são esses públicos, inicialmente, a proporção que a gente for recebendo mais doses de vacina, esse público vai ser ampliado. Você está ouvindo conosco a Tayara Pereira, ela é superintendente de Epidemiologia e Controle de Doenças da Secretaria Estadual da Saúde. Nosso assunto é vacina bivalente, como ela já disse, vai estar aí circulando pelo Maranhão nos postos a partir do dia 20, quando nós recebermos o nosso segundo lote vindo do governo federal. Agora, Tayara, existe alguma contraindicação? Tem muita gente, é uma vacina diferente, é a bivalente que chamam. Eu vou tomar isso não. Tem alguma contraindicação? Pode ser tomada junto com outras, por exemplo, com a da gripe. Me explica sobre isso. Outra coisa que eu acabei de lembrar, a vacina de nossas crianças, os adolescentes, como é que andam aí? Já que nós estamos falando de bivalente, sim, mas as outras vacinas continuam disponíveis nos postos. Como é que nós estamos aí com essa vacinação, Tayara? Não existe nenhuma contraindicação. O Ministério da Saúde, ele reforça que essa vacina ela pode ser tomada com outra vacina do calendário vacinal. As demais vacinas, elas continuam sendo enviadas aos municípios e a campanha permanece. E aí eu gostaria de fazer um apelo à população de tomar essas vacinas, principalmente nossas crianças. Nós temos uma baixa cobertura e isso é muito importante que nossas crianças, adolescentes, eles também tomem as vacinas. Nós temos a Baby Pfizer, que é ofertada nos 217 municípios, a Pfizer pediátrica também, que é para esse público de criança e adolescente. E infelizmente a gente tem ainda uma baixa procura. Como eu disse, todos os postos eles têm a vacina ofertada nos seus municípios, então procure, vá a uma unidade, um ponto de vacinação do seu município e tome sua dose, para brincar de fato o carnaval e passar a ficar mais protegido contra a Covid. Você está ouvindo a Conversa com a Célio Trindade, o Maranhão na Rota da Notícia. Olha, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, por meio da Defesa Civil Nacional, autorizou o repasse de mais de 2,6 milhões para 10 cidades do país atingidas por desastres naturais. Gente, no Maranhão, tem uma dessas cidades que vão receber parte desses 2,6 milhões para cidades atingidas por desastres naturais. Em Santa Catarina, tem Benedito Novo, Corupá, Águas Mornas. Em Minas Gerais, um exemplo, tem São Domingos da Prata,
Deixe-me ver aqui, Santa Efigênia, também em Minas Gerais. Na Bahia, aqui mais perto da gente, tem Medeiros Neto. E aqui no Maranhão, tem Genipapo dos Vieiras. Genipapo dos Vieiras foi atingida por alagamentos e usará R$240 mil para adquirir cestas básicas, kits dormitório de limpeza e itens de higiene pessoal. Então, Genipapo dos Vieiras, nesse primeiro momento, será o primeiro município e único nessa leva atingido por alagamento, que vai receber 240 mil para cesta básica, kits dormitório de limpeza e itens de higiene pessoal. Vamos ouvir agora essa reportagem direto de Brasília com outros detalhes com o repórter Petronilo Oliveira. Fala, Petronilo. 10 cidades afetadas por desastres naturais vão receber juntas mais de R$2.600.000 para ações de defesa civil. 7 delas foram afetadas por chuvas intensas. Estão na lista Benedito Novo, Corupá e Águas Mornas, em Santa Catarina, Santa Efigênia, de Minas, e São Domingos da Prata, em Minas Gerais, além de Medeiros Neto e Olindina, na Bahia. Arvoredo, em Santa Catarina, e Pinheiro Machado, no Rio Grande do Sul, passam por um período de estiagem. Por fim, Genipapo dos Vieiras, no Maranhão, foi atingida por alagamentos. Para saber o valor repassado a cada cidade e como os recursos serão usados, acesse mdr.gov.br. Em todo o Brasil, estados e municípios com reconhecimento de situação de emergência ou de estado de calamidade pública podem solicitar recursos federais para ações de defesa civil. Karine Lopes, diretora de Articulação e Gestão da Defesa Civil Nacional, explica de que forma os repasses podem ser aplicados. Os recursos da Defesa Civil podem ser empregados no primeiro momento do desastre para assistência humanitária, como a aquisição de kits de higiene, limpeza e alimentação para as pessoas que foram afetadas pelo desastre. Outra ação importante é o restabelecimento dos serviços essenciais, como, por exemplo, abastecimento de água e desobstrução de vias públicas. Além disso, os recursos da Defesa Civil podem contemplar a reconstrução de infraestrutura destruída ou danificada pelo desastre. A solicitação de recursos deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, o S2ID. A ferramenta pode ser acessada em s2id.mi.gov.br. Para mais informações sobre ações do Governo Federal em proteção e defesa civil, acesse mdr.gov.br. Reportagem Petronilo Oliveira. Você está ouvindo a Conversa com Acélio Trindade. O Maranhão na Rota da Notícia. Tá na hora do nosso segundo intervalo. Alô, prepare a cartucheira Cidade FM 93.1 de Caxias. Alô, Francisco Roseno. Prepara aí, Rádio Saúde FM Cidelândia Maranhão. Alô, Saniel. Prepara a Rádio Cidade FM Fortaleza dos Nogueiras, Dona Jo e seu Paulo Artagnan. Prepara o comercial. Rádio Santa Fé FM 105.5 Loreto Maranhão, região sul. Fabilson Braga. Web Rádio Sucesso de Pedro do Rosário. Alô, região norte. J Maranhão, bota o comercial, meu irmão. Prepara aí, Rádio Alternativa FM 94.1 de Pedreiras. Alô, Rocha, tá na hora. Rádio Iexuá de Nova Olinda do Maranhão. Alô, Cícero Ferraz, Lagoa Grande do Maranhão também conecta com a gente. Cleiton Souza, São José FM. Rádio Web Evangélica Elohim de Araioses. Alex Silva, prepara aí, Matões. Alô, Rádio Alternativa FM 97.1. Rádio Web Voz do Itapecuru de Itapecuru Mirim. Quem tá ligado conosco é Biné Borges. Professor Hertz Mendes, nesta quarta-feira. Liga aí, Rádio Tribal de Humberto de Campos. Tá na hora, rapaziada. Bota o comercial. Atenção, emissoras, para o intervalo. A Conversa é com Acélio Trindade volta já. Você pediu e o Paraíba atendeu. A mega operação de vendas continua. Lavadora Electrolux, 8,5 kg até 10 de 164,90 sem juros. Refrigerador Esmaltec, 306 litros até 10 de 259,90 sem juros. Refrigerador Electrolux, 260 litros até 10 de 269,90 sem juros. Aproveite essas e outras centenas de ofertas em até 10 vezes sem juros. Mega operação de vendas Paraíba.
E a FC Motos Yamaha faz o maior bloco de ofertas para você sair com a sua Yamaha 0 km. Venha para o bloco mais charmoso e elegante da categoria Scooter. Ford 125 ABS de 17.690 por apenas 16.400. Entrada de apenas R$ 99,00 e o saldo em 48 fixas. Faturamento imediato. Então venha para o bloco da economia. Venza 150 SED de 18.900 por 17.600. E o melhor, com apenas R$ 390,00 de entrada, o saldo fica em 48 fixas e você sai com a sua moto Yamaha 0 km. Venza 250 ABS de 25.900 por apenas 24.300. Entrada zero pelo Banco Yamaha. FC Motos Yamaha no maior carnaval de ofertas. FC Motos realizando sonhos. Quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras, mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe, mas a gente garante que o Consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável, com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Afinal, ele não demora. Consórcio Canopus. Quando a gente planeja, a gente realiza. Sentir dor na relação sexual não é normal. Não deixe para depois pensando que essa dor vai passar. Não tenha vergonha de conversar sobre esse tema com a sua ginecologista. Existem possíveis causas para essas dores e elas precisam ser investigadas. Vai começar a festa! Está de volta de 13 a 15 de fevereiro o carnaval de ofertas mais esperado do ano. Arrastão de preços baixos Noroeste. São 3 dias de grandes promoções e ofertas imperdíveis nos setores de moda masculina, feminina, calçados, acessórios e muito mais. E você ainda pode parcelar em até 10 vezes com seu cartão Noroeste e ganhar até 40 dias para começar a pagar. Começa nesta segunda, dia 13. Arrastão de preços baixos Noroeste. As lojas que vendem moda. A Radimagem chegou na região dos locais, oferecendo serviços exclusivos, usando tecnologia de ponta e oferecendo aos seus pacientes uma saúde de qualidade. O Centro Médico Radimagem é o mais moderno em diagnóstico por imagem. Excelência em tudo o que fazemos, em um ambiente amplo e confortável. Profissionais especializados. Os diagnósticos são precisos e com alta tecnologia. O Centro Médico Radimagem oferece mais de 30 especialidades médicas. Atendemos mais de 10 planos de saúde e somos pioneiros em todo o estado em oferecer o exame de angiotomografia com bomba injetora de contraste. O setor de radiologia funciona 24 horas por dia, de domingo a domingo. Agora oferecemos também um espaço com lanchonete, onde os nossos clientes podem ficar à vontade e tomar um delicioso café. Radimagem, mais que uma clínica, um centro médico. Voltamos a apresentar A Conversa é com a Célio Trindade. Jornalismo moderno com o essencial da informação. Hoje, 15 de fevereiro, terceiro e último bloco. Estamos falando muito de carnaval hoje, né? Daqui pra frente é mais ou menos assim. Olha, o Tribunal Regional do Trabalho Maranhão participa de campanha Carnaval Sem Trabalho Infantil. Graças a Deus, né mesmo? Nesse bloco eu vou brincar. A Rede de Proteção da Criança e do Adolescente do Maranhão promove durante o Carnaval 2023 a campanha Carnaval Sem Trabalho Infantil. Nesse bloco eu vou brincar. A campanha acontece por meio de ações de orientação e de sensibilização sobre os prejuízos físicos, psíquicos e morais do trabalho de crianças e adolescentes. Haverá também ações de fiscalização coordenadas pela Superintendência Regional do Trabalho no Maranhão. Participam da iniciativa as entidades do Programa da Infância Sem Trabalho, que reúne o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, TRT Maranhão, Ministério Público do Trabalho, Superintendência Regional do Trabalho no Maranhão,
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social, Ministério Público Estadual, Secretaria da Criança e Assistência Social, Secretaria de Estado de Turismo no Maranhão e Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente no Trabalho. A juíza do trabalho Liliana Baueres explica que uma das ações de sensibilização é a divulgação da marchinha de carnaval Eu Vou Te Guiar, através das emissoras de rádio do Maranhão, também de veiculação sonora nos locais da Folia Momesca em São Luís. A marchinha de carnaval é uma composição de Paulo Trabuzzi, com participação da jornalista Edvânia Kátia, arranjos de Murilo Rego e interpretação da cantora Ana Cláudia. Deixa eu ouvir também os ouvintes aqui do estado do Maranhão, ouvirmos do que se trata essa marchinha. Solta aí, meu querido sonoplasta. Parabéns ao Tribunal Regional do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho encampando essa campanha. Trabalho de criança é estudar. Tem que ser. E agora no Carnaval vamos respeitar também, né, gente? Vamos ter os cuidados, vamos respeitar os horários das autoridades programados para quem vai à folia com sua criancinha. Vamos respeitar. Conselho Tutelar trabalhar bastante nesse item também, fiscalizar, orientar pais bêbados que estejam com suas crianças. Em qualquer lugar do Maranhão isso cabe. Tá certo? Então, tem que fiscalizar mesmo, tem que ser cri-cri ali, tem que estar aperreando, porque senão os pais exageram, esquecem de nossas crianças, colocam para trabalhar, é uma coisa horrível. Trabalho de criança, já diz a musiquinha aí, é estudar. Deixa eu ouvir agora o secretário de Cultura de São Luís, Yuri Arruda, gente, que ele está comemorando aí que foram várias prévias na capital, todo mundo gostou, né? A segurança foi a contento. A renda também que isso gera no Maranhão todo é muito boa, a renda é muito boa, e é isso que ele está comemorando. Agora é se preparar para o que vem aí para o fim de semana no Maranhão todo, na sua cidade, aqui onde você está me ouvindo. Todo mundo tem que ganhar um dinheirinho, já é adulto, né? Tem que aproveitar esse período. Quem vai só brincar, brinca. Enfim, vamos ouvir o Yuri Arruda, secretário de Cultura de São Luís, comemorando aí essas prévias e já falando de suas expectativas para esse fim de semana. Foram 4 finais de semana, né, de pré-carnaval, de muita alegria, de geração de emprego, de geração de renda. A cultura não é só festa. A cultura é um grande vetor de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento social para toda a população. Desde o artesanato, táxi, Uber, prestadores de serviço, é uma economia ao redor da cultura que gira constantemente. Palavras do Yuri Arruda, né? Comemorando aí o carnaval, e é tudo isso que ele disse mesmo, né? Carnaval faz essa movimentação. Há quem goste, há quem não goste, mas verdade seja dita, movimenta a economia pra caramba. Por isso, e tudo isso, na verdade, gira em torno da presença das pessoas. Na capital está se esperando 68 mil desembarques, pessoas, né? 68 mil desembarques. 68 mil pessoas nos desembarques para o carnaval, no aeroporto só. No ferryboat, a expectativa é que seja 138 mil pessoas chegando à capital para curtir o carnaval. A expectativa, tanto aí da cidade, quanto do estado, do governo do estado, quanto do prefeito Eduardo Braide, é que 900 mil pessoas curtam, vindo de fora,
o Carnaval da Ilha. Eu acho gente demais, né? São Luís tem 1.115.000, alguma coisa por aí, e você ter uma acréscimo de 900 mil pessoas só visitando o Carnaval, sei não, acho um número muito grande. Mas está todo mundo empolgado, vamos ouvir o governador também a respeito. Fala, governador. O maior carnaval da história do Maranhão, ampliando não só para a capital, mas também para os municípios. 70% dos municípios vão estar sendo contemplados com apoio do governo do estado, mais de 50 bairros para descentralizar também estarão tendo o apoio e o patrocínio do governo do estado aqui na capital e com um modelo novo, agora a litorânea, né? Você está ouvindo A Conversa com a Célio Trindade. Jornalismo moderno com o essencial da informação. Você já observou que todo governante diz que vai fazer todo ano o maior carnaval da história, sei o quê. Levando isso para os municípios, eles realizam no mesmo espaço, a mesma estrutura basicamente, a única coisa que muda é uma banda ou outra, enfim. Mas de maior do que o anterior não tem absolutamente nada, a não ser o número de verbas que eles empregam nesses carnavais. É a única coisa que é maior do que o ano anterior é o número de dinheiro, o montante que eles utilizam. Só isso, no Maranhão todo, é incrível. Eu vejo todo prefeito, até o governador acabou de fazer, é o maior carnaval, não sei do que. Aí você vai olhar, a única coisa maior, não tem espaço maior, o número de pessoas às vezes é até menor, participante. A única coisa maior que o ano anterior, você pode observar aí mesmo no seu município, é o dinheiro, é a grana que ele tira dos cofres da prefeitura para colocar nesses carnavais. É incrível isso. Gente, deixa eu falar de uma outra coisa que interessa aqui aos maranhenses. Aqui a conta de luz ficará mais cara após decisão de Fux sobre cobrança do ICMS. Meu Jesus Cristo. Felipe Moura, conta pra gente aí o que é isso. A conta de luz do brasileiro vai ficar mais cara e a inflação tende a aumentar por causa da decisão de Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, de permitir que os estados voltem a cobrar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre as tarifas de distribuição e de transmissão de energia elétrica. É o que avaliam economistas ouvidos pela reportagem. No ano passado, o Congresso Nacional aprovou uma lei complementar que determinava que, na hora de cobrar o imposto sobre a conta de luz, os estados deveriam excluir da base de cálculo as tarifas de uso dos sistemas de distribuição e de transmissão. A decisão de Fux vai pesar no bolso da população, explica o economista Lucas Matos. A conta de luz vai ficar mais cara, mas a maior preocupação é que isso vai acabar aumentando também a inflação, né? Ou seja, já está difícil para o brasileiro viver com o preço dos alimentos, essa oscilação do preço da gasolina, e agora tendo que separar uma parte do orçamento para custear esse aumento na conta de luz, complicado assim. O que se pode esperar, segundo os especialistas, é o aumento da inflação não apenas no componente de energia elétrica, mas no preço dos serviços e produtos. O economista Ciro de Avelar diz que a decisão só será boa mesmo para os cofres públicos dos estados, porque empresas e consumidores saem prejudicados. Essa medida monocrática do ministro Fux vai impactar negativamente a capacidade de consumo das pessoas e vai impactar também negativamente a capacidade de crescimento do Brasil, né? Porque isso vai afetar tanto pessoa física quanto o setor produtivo, né? As empresas, né, desde pequenas, médias até grandes empresas. Um dos argumentos do ministro para a suspensão da medida é que a União teria ultrapassado seu poder constitucional ao interferir na competência tributária dos estados. Para ele, o governo federal não poderia legislar sobre o ICMS, que é de responsabilidade dos estados. Fux também deu razão aos estados que afirmam que, se a medida fosse mantida, deixariam de arrecadar cerca de 16 bilhões de reais a cada 6 meses. A decisão monocrática do ministro vai ao plenário do STF. Reportagem Felipe Moura. Ok, obrigado Felipe Moura, bom trabalho para você nessa quarta-feira aí em Brasília. Gente, sem mais tempo para nada, grande beijo, volta amanhã, se Deus quiser, eu quero contar com você aí do outro lado do radinho, tá bom? Alô, seu Ivan, alô, dona Isabel, alô, Maçangano 1 em Barreirinhas, aquele abraço, até amanhã, gente. Atenção emissoras. Encerra-se neste momento a rede de transmissão do programa A Conversa é com a Célio Trindade. Obrigado e até o nosso próximo encontro.